A indústria da luta livre profissional pode ser selvagem e imprevisível, mas ainda assim exige profissionalismo e comprometimento de quem quer construir uma carreira de sucesso. A reputação de um lutador corre bastante rápido nos bastidores, e quando alguém ganha fama negativa, isso pode afetar profundamente sua trajetória, reduzindo convites e oportunidades de trabalho. Ainda assim, isso não significa que os lutadores aceitem passivamente todas as decisões criativas ou de roteiro com as quais eles não concordam. O ego é um fator enorme nesse meio, e ao longo dos anos, muitos se recusaram a fazer o que foi pedido, chegando ao ponto de simplesmente abandonar o show em vez de seguir as ordens da empresa. Então galera, antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Tegan Nox. O exemplo mais recente de uma lutadora abandonando um show aconteceu com Tegan Nox, atualmente atuando como Nixon Newell e com a sua parceira de duplas Miranda Alice. As duas estavam escaladas para lutar no episódio do dia 8 de novembro do AEW Collision, contra a brasileira Tay Melo e Anna Jay, mas o combate acabou não acontecendo, já que as lutadoras independentes decidiram deixar as gravações após discordarem da proposta apresentada para a luta. Elas deveriam perder uma luta de apenas 3 minutos, algo que, segundo Nixon Newell e Miranda Alice, não traria benefício algum para nenhuma das partes. Embora as duas afirmem que tudo foi resolvido de forma amigável antes de ir embora, vários relatos indicam que o abandono do show afetou negativamente a reputação delas dentro da AEW, e provavelmente são dois nomes que a gente nunca mais vai ver dentro dos rings da AEW: Sasha Banks e Naomi. Outra dupla que abandonou um show foi a de Sasha Banks e Naomi, em um caso de grande repercussão que acabou levando à saída definitiva das duas da WWE na época. Elas eram duas das maiores estrelas da empresa e campeãs de duplas femininas, estando escaladas para defender os seus cinturões em uma luta durante um episódio do Raw em 2022. No entanto, a luta nunca aconteceu, já que Sasha Banks e Naomi se recusaram a competir e deixaram a arena, e como consequência foram destituídas dos cinturões, encerrando seu reinado ali mesmo. O motivo da decisão foi o descontentamento com os rumos criativos da divisão feminina na época e a maneira como estavam sendo tratadas nos bastidores, o que acabou se tornando um dos momentos mais comentados daquele ano. CM Punk. CM Punk pode até ser uma das maiores estrelas da WWE atualmente, mas o fim da sua primeira passagem pela empresa foi tão explosivo, mas tão explosivo, que ninguém imaginava que ele voltaria um dia. Em 2014, Punk estava no auge da sua carreira, extremamente popular, mas também fisicamente esgotado e mentalmente exausto. Ele lidava com infecções, além da frustração de trabalhar com Ryback, e tudo isso foi se acumulando ao longo do tempo. E foi então que o ponto de ruptura veio quando CM Punk abandonou a WWE logo após o Royal Rumble de 2014, faltando a gravação do Raw seguinte. E o motivo? Ele discordava totalmente dos planos criativos para a WrestleMania daquele ano. Punk pediu demissão e deu início a uma das maiores e mais dramáticas rupturas da história da luta livre profissional. Neville, hoje conhecido como Pac na AEW, teve uma passagem bem irregular pela WWE, que só realmente atingiu seu auge quando ele foi colocado na divisão dos Cruiserweights. E apesar da empresa nem sempre dar atenção aos lutadores do 205 Live, Neville conseguiu tornar o programa relevante graças ao seu excelente personagem de vilão, que rapidamente conquistou o público pela intensidade e credibilidade, mas o sucesso teve um fim amargo. Neville decidiu abandonar a empresa depois de descobrir que a WWE planejava fazer com que ele perdesse novamente para Enzo Amore, e inconformado com a ideia, ele simplesmente saiu do show antes da luta, e como resposta, a WWE congelou seu contrato, obrigando Neville a ficar em casa sem poder trabalhar em outro lugar, uma forma clara de punição por desafiar os planos da companhia. Jerry Lawler, conhecido por ser um profissional exemplar e um verdadeiro homem da empresa,
Jerry Lawler surpreendeu todo mundo ao abandonar a WWE um dia depois do evento No Way Out, em 2001. A decisão não teve nada a ver com a sua própria carreira ou posição dentro da empresa, e sim com circunstâncias pessoais. Na época, Jerry Lawler estava firmemente estabelecido como comentarista, mas resolveu sair em protesto após a WWE demitir a sua esposa, The Cat, por causa de problemas relacionados à carreira dela. Em vez de continuar trabalhando e deixar a situação de lado, Lawler preferiu mostrar lealdade e solidariedade à sua parceira, deixando a empresa em um gesto de apoio, algo que poucos fariam em sua posição. Gayle Kim. A situação de Gayle Kim foi uma das mais curiosas da história, porque os fãs literalmente viram o exato momento em que ela desistiu da sua carreira na WWE. Durante uma Battle Royale no Raw de 2011, Gayle Kim simplesmente se eliminou sozinha da luta, ignorando completamente o que estava planejado para o combate. Na hora, quase ninguém percebeu, mas logo ficou claro quando ela nunca mais apareceu na WWE. A decisão veio da frustração com a sua forma de ser tratada e com as escolhas criativas da empresa. O mais marcante, porém, é que o público assistiu ao vivo o instante em que ela decidiu que já tinha chegado ao seu limite, criando um momento único e inesquecível na história do wrestling. The Honky Tonk Man. O Honky Tonk Man nunca teve problema em deixar bem claras as suas opiniões. Isso ficou ainda mais evidente quando ele decidiu abandonar a WCW. Ele estava escalado para lutar no Starrcade de 1994, onde deveria perder o WCW Television Championship, mas simplesmente se recusou a participar da luta ao discordar do resultado. Essa atitude acabou marcando sua última noite na empresa. Logo depois, ele foi demitido pela WCW, já que ele e Eric Bischoff não conseguiam chegar a um acordo sobre a situação. Stone Cold Steve Austin. A decisão de Steve Austin de abandonar a WWE é um dos momentos mais ínfames da história da luta livre, principalmente porque ele era uma das maiores estrelas de todos os tempos. Vince McMahon havia anunciado uma luta entre ele e Brock Lesnar, um verdadeiro sonho para os fãs, mas aquilo acabou sendo a gota d'água para Stone Cold Steve Austin. Embora fosse amigo de Brock Lesnar, Austin se irritou com o fato de que não haveria nenhuma construção na rivalidade e que ele perderia logo em uma luta classificatória do King of the Ring. E para ele, uma rivalidade entre os dois tinha bastante potencial para ser um main event de um pay-per-view, e ele estava certo. Como não concordou com Vince McMahon sobre a forma como tudo seria feito, Austin decidiu simplesmente ir embora, em vez de entregar o jovem astro da WWE sem uma história digna por trás. Então galera, nós chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!